Dr. Lucas, que foi evangelista, discípulo e evangelista do Senhor Jesus. Quando amanheceu, chamou Jesus a si os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, aos quais também deu o nome de apóstolos. E nós queríamos então aqui fazer um destaque, chamar a sua atenção para se saber da diferença entre o apóstolo e o discípulo. É importante que isto aconteça, que você saiba. O apóstolo significa, pela própria palavra, alguém que foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus e enviado em seguida para cumprir uma missão especial, uma espécie de exclusividade, sem dúvida, exclusividade. É o que hoje se chamaria de um embaixador, que recebe de um superior um encargo, uma responsabilidade especial e vai cumpri-la em obediência àquele que lhe deu a designação ou a competência para tanto. Discípulo é também aquele que, chamado de um modo direto ou indiretamente pelo Senhor Jesus. No caso, muitos discípulos foram chamados por ele, por Jesus. Aproximaram-se dele. E dentre todos, Jesus chamou exclusivamente 12. Agora, os discípulos, como disse, direta ou indiretamente, também são aqueles que receberam, através de aprendizagens, através de instruções, de ensinamentos, passados entre si, na busca de novos obreiros discípulos. Então, estes credenciam-se assim como discípulos. Agora, foram considerados assim de um modo especial porque eles cumpriram pelo menos 3 condições que estão bem registradas e apresentadas na Palavra de Deus, e você vai conhecê-las. A primeira delas é que o apóstolo propriamente considerado é aquele que viu pessoalmente o Senhor Jesus, que esteve ao lado do Senhor Jesus e que também teve um privilégio muito grande de ter sido testemunha visual da sua ressurreição. Essa é uma primeira condição. Pedro, apóstolo, entre os que foram chamados, ele, falando sobre a vacância acontecida no colégio apostólico, com o ato traiçoeiro de Judas, abrindo, portanto, essa vaga no colégio apostólico, e havendo necessidade de ser a mesma preenchida, Pedro, como apóstolo, falou nesses termos: tome outro o seu lugar. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha da sua ressurreição. Uma segunda condição é que aquele que foi chamado também foi investido pelo Senhor Jesus com dons miraculosos, manifestando esses dons nos sinais que projetaram, que apresentaram, operando após a morte do Senhor Jesus, e isso também tem registro bíblico. Atente! Muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que Pedro, ao passar, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E assim vinham pessoas de cidades vizinhas, atraídas
por esta bênção, por esta graça, em busca desta bênção nas suas vidas. Sinais miraculosos, dons miraculosos, dados especialmente para os apóstolos. Uma terceira condição, ainda, para preencher o apostolado, foi exatamente a de o escolhido ter sido escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus, ainda em vida, ou então pelo Espírito Santo. A vacância no colégio apostólico deixada pelo ato traiçoeiro, o ato traidor de Judas, foi suprida pelo Espírito Santo, que é Deus, num ato especial. Atente bem, apóstolos de Jesus só foram os 12 registrados na palavra de Deus. Saiu Judas. Além desses 12, apenas um, Saulo, que após a sua conversão, num chamado direto do Senhor Jesus, recebeu no lugar de Saulo, seu nome hebraico, o novo nome grego, Paulo, que é a mesma coisa, convocado para ocupar assim a vaga deixada ou existente. Essa operação foi feita pelo Espírito Santo, diretamente. Os capítulos 9 e 13 do livro de Atos registram tanto o momento da conversão quanto o momento em que o seu nome foi passado do hebraico para o grego, de Saulo para Paulo. A ninguém mais, sem dúvida, foi dada esta prerrogativa do apostolado, exatamente porque ninguém preencheu as condições estabelecidas pela palavra de Deus, além daqueles apóstolos que foram chamados pelo Senhor Jesus. Portanto, qualquer intenção neste sentido é indevida, e Deus, sem dúvida alguma, não a aprova, porque não foi a mesma por ele credenciada. Os discípulos, desde os dias apostólicos, foram se multiplicando, espalhando-se aos milhões pelo mundo inteiro como frutos da ação evangelizadora, cumprindo assim aquela ordem, aquele ide do Senhor Jesus, graças à plena autoridade que ele tinha como o Deus entre nós, para designar, para nomear e para apresentar. E ele então disse exatamente esta delegação: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido amigo, atente bem para uma coisa, atente bem para um fato. A ordem do Senhor Jesus, o Mestre Divino, não foi para fazer apóstolos. Ele não disse, ide fazer apóstolos. Mas ele disse, ide fazer discípulos. Na verdade, todos os apóstolos foram discípulos, porque ele os nomeou, os promoveu assim. Mas nem todos os discípulos foram apóstolos, e nem o são, pela ausência exatamente daquelas condições estabelecidas e mostradas pela palavra de Deus. Apóstolos, reafirmamos, só os 12 diretamente chamados pelo Senhor Jesus o foram. Discípulos, entretanto, foram, são e serão todos aqueles que, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela instrução e aprendizagem repassada entre discípulos, reconheceram, reconhecem e aceitam o senhorio do Senhor Jesus como Filho unigênito de Deus, e o recebem desta maneira como o único Salvador, levando esta boa nova, o Evangelho. Há outros que ainda não a receberam porque não a conheceram ou não a conhecem, fazendo a esses outros também discípulos do Senhor Jesus. É verdadeiramente honroso trabalhar para o Senhor. É maravilhoso ser um discípulo de Jesus, ser um colaborador do Senhor Jesus,